podia ter uma semirreta, que é uma linha que tem princípio, mas não tem fim, ou uma linha que não tem princípio, mas tem fim. É uma semirreta, aqui uma semirreta, aqui uma semirreta, é uma linha que tem princípio, mas não tem fim, ou uma linha que tem princípio, mas não tem fim. Tem um segmento de reta, que é uma linha que tem princípio e tem fim, e tem uma reta. Neste caso é uma linha, não tem princípio e não tem fim. Agora, para eu definir uma reta, preciso no mínimo dois pontos. Portanto, tem aqui um ponto A e um ponto B. Se eu unir estes pontos, a linha que passa por estes dois pontos, é uma reta. Preciso pelo menos dois pontos. Mas sobre estes dois pontos que aqui estão, pode passar esta reta e ter outras retas colineares, ou seja, retas que coincidem com estas. Ou seja, por estes dois pontos que aqui estão, podem passar infinitas retas, uma infinidade de retas. Ou seja, porque eu tenho estes dois pontos que aqui estão, e porque eu tenho aqui um outro ponto e outro ponto aqui. Traço esta reta. Esta reta também passa pelo ponto A e pelo ponto B. Transporta este ponto C e este ponto D. A reta que passa pelo ponto C e pelo ponto D também passa pelo ponto A e B. Ou seja, uma reta não tem princípio e não tem fim. Se eu decidir aqui um outro ponto, por exemplo, ponto E, e aqui um ponto F, e traçar aqui uma reta. Ou seja, entre dois pontos, eu posso traçar aqui uma infinidade de retas. E as retas podem ser, neste caso, temos aqui retas paralelas, okay? Tem sempre a mesma distância uma da outra. Neste caso, o M, se esta for a reta S, esta é a reta T, o M da reta S, este é o M da reta T, ou seja, o M da reta S é igual ao M da reta T. Se as retas forem perpendiculares, tem aqui a reta M, a reta S, ou seja, o M da reta S, e tem aqui o M da reta T, ou seja, o M da reta T é igual a menos 1 sobre o M da reta S. Ao contrário, o M da reta S é igual a menos 1 sobre o M da reta T. Ou seja, a equação da reta Y é igual a M x mais V. O M é o declive, é a inclinação. E a inclinação pode-se calcular da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho o M vai ser igual a delta Y sobre delta X. Ou seja, eu escolho um valor de Y que eu sei, um outro valor de Y, um Y no ponto B, um Y no ponto A, sobre o X do ponto B menos um X do ponto A. Se eu fizer isto, estas contas, calculo a inclinação da reta. Também, se por acaso eu tiver uma função f em x e eu quero determinar o m, faço a primeira derivada. Por exemplo, f em x igual a 3x ao quadrado. Quero achar o m, a inclinação desta função seria, faço a primeira derivada. Como é que eu derivo? Faço 2 vezes 3, 2 vezes 3, que é 6. Depois aqui subtrair 2 menos 1, que é 1. Ou seja, fica 6x. O m é 6x. Agora, este m é 6x, mas esta é a inclinação. Mas eu posso calcular a inclinação em qualquer um dos pontos que eu quiser. Por exemplo, quero a inclinação no ponto x igual a 1. Então faço m, substituo x por 1. 6 vezes 1 é 6. A inclinação quando x vale 1 é 6. Se fosse quando x vale 0, 6 vezes 0 é 0. Ou seja, posso calcular o m que me dá a inclinação em qualquer um dos pontos. O m também pode calcular pela tangente. Vou explicar como é que eu faço. Temos aqui um gráfico e tenho aqui esta reta.
Vamos supor que esta reta é tipo y igual a x. Eu sei que o m é 1. Ou seja, é uma reta que se y igual a x, quando x vale 1, o y aqui também vale 1, quando x vale 2, o y vale 2, quando x vale 3, o y vale 3. É uma reta deste tipo. Agora, eu posso calcular o m fazendo a tangente, ou seja, tangente do ângulo alfa, onde este ângulo vou chamar alfa. Ou seja, se esta reta for de tipo y igual a x, eu sei que o m é 1, ok? Mas podia calcular também a tangente. Se esta reta é y igual a x, é uma reta que corta o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Ou seja, esta a equação vai dividir o primeiro quadrante das partes iguais. Ou seja, este ângulo que está aqui é de 45 graus. Ou seja, o m seria igual a tangente de 45 graus. Ou seja, a tangente de π sobre 4. 45 pi sobre 4. Vamos calcular. Não dá para calcular. Calcular tangente de 45, se tiver em graus, ou em radianos, π sobre 4. E esta tangente dá 1. Ou seja, já podemos ver que podemos calcular o m pela fórmula, delta y, delta x, pela tangente, nós sabemos o ângulo, ou pela derivada. Com essas três formas poderá encontrar os valores do m na inclinação. Ou seja, o m é a inclinação, é o declive, é a tangente.